Olá, seja muito bem-vindo no nosso programa. Iremos começar Palavra com Felipe Oliver. Seja muito bem-vindo. Deus tem uma palavra para te entregar nessa noite. Eu tenho certeza. Abre o seu coração para ouvir a voz de Deus e a direção que Ele quer passar para você. Você não caiu aqui por acaso. Você não caiu aqui porque alguém te mandou. Alguém mandou para um propósito, para fazer você alimentar a sua fé, trazer esperança porque você perdeu a esperança. Você talvez está angustiada, você está amargurada, você está sem sentido de viver. Deus irá trazer sentido para você através dessa palavra. Você crê nisso? Louvado, exaltado seja o nome de Deus. Então fica comigo, porque daqui a pouco iremos ler a palavra de Deus. E eu te garanto, você vai sair totalmente diferente de quando você entrou dentro desse vídeo. E aí você deve falar assim: nossa, como assim eu vou sair diferente? Porque eu vou ler a palavra de Deus. Eu vou trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, uma mensagem que não é da minha vã filosofia, da minha ideia, dos meus ensinos teológicos, não, mas é o assim diz o Senhor. A palavra de Deus irá penetrar no seu coração, trazer sentido de vida, trazer propósito de vida. E se você está sem sentido, sem propósito, você talvez está pensando até em interromper a sua vida, se você muito bem me entende, hoje cai por terra esse pensamento. Hoje volta a ter esperança no seu coração. Hoje traz novamente a renovação do céu sobre a sua vida, mas você sai totalmente diferente de como você chegou pelo poder de Cristo Jesus. Você crê nisso? Louvado, exaltado seja o nome de Deus. Então, antes de lermos a palavra de Deus, gostaria de te pedir humildemente para você já deixar o seu like, para você interagir conosco aí no chat, ou depois deixar o seu comentário através dessa mensagem, o que essa mensagem tocou no seu coração. Deixe o seu comentário e depois pega o link, compartilhe em todos os grupos que você estiver. Me ajude a levar a palavra de Deus, a palavra de vida eterna, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Agora curva sua fronte e vamos falar com Deus. Meu Deus, meu Pai que está nos céus, estamos no nosso programa. Toda terça-feira acontece aqui no YouTube Palavra com Felipe Oliver. Que essa palavra que vamos ler, meditar, possa vir penetrar no coração dessa pessoa que está escutando nesse exato momento, como entrou no meu coração. Porque quem fala primeiro come a palavra. Então, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa vir falar com essa pessoa. Acalme o coração dela se ela estiver aflita. Ajude essa pessoa. Se ela está sem fé, traga fé para ela. Tira a dúvida e traga fé. Que essa palavra possa vir fazer sentido, e eu tenho certeza, eu afirmo e sou ousado em dizer, vai fazer sentido, porque não é a palavra do Felipe Oliver, mas sim a palavra de Deus. O assim está escrito, e o assim está escrito e prescrito gera resultado para aqueles que creem. Tudo é possível para aqueles que creem. Então, meu Deus e meu Pai, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá discernimento, mas quando saímos dessa live, dessa mensagem, que nós colocamos em prática e vivemos pela fé. Meu Deus e meu Pai, essa palavra faça sentido para essa pessoa que está orando junto comigo. Eu oro com fé e tenho certeza que irá fazer sentido. E quando finalizar essa mensagem, ela vai falar assim: eu realmente estou diferente de quando eu cheguei aqui. Pelo poder, não do Felipe Oliver, mas o poder da tua palavra. E o Espírito Santo está com ela nesse exato momento. Os anjos do Senhor estão rodeando ela, trazendo iluminação para ela ter uma ótima compreensão dessa mensagem. E o seu Santo Espírito, e o Espírito do Senhor, e o próprio Senhor, o grande eu sou, está do lado dela, ouvindo a palavra de Deus junto com ela. É isso que eu te peço e creio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1 ao 19, nós iremos ler esse capítulo, tá bom? O nome do título da mensagem que Deus colocou no meu coração é: Deus, ele interrompe o sonho para ver a ousadia da sua fé. É isso mesmo. Deus, ele interrompe o seu sonho, um sonho que tanto você desejaria ter, gostaria tanto de alcançar. Deus dá em pausa. Ele interrompe esse sonho para ver como vai ser a ousadia da sua fé. Qual sonho que ainda você não alcançou e que você gostaria tanto de alcançar, mas aparentemente está impossível de você alcançar? Foi Deus que colocou o seu dedo para ver agora a ousadia da sua fé. Se você consegue tocar no seu coração para que ele possa vir tirar o dedo dele e fazer você realizar o seu sonho. Você crê nisso? Você vai ver que tem base bíblica para isso que eu estou falando. Não é teologia coach não, mesmo sendo coach, tá bom? É a palavra de Deus.
Eu estou trazendo pautado sobre as escrituras sagradas. Então leia comigo 1 Samuel capítulo 1 em diante. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jerão, neto de Eli e bisneto de Tal, filho de Efraimita, Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha quantos? 2 filhos. Ana, porém, não tinha nenhum. Então, Eucana tinha 2 mulheres, Penina tinha 2 filhos, Ana não tinha nenhum. 3. Todos os anos esse homem quem? Eucana, subia na cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porção à sua mulher Penina e todos os filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque o amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Até aqui, por gentileza. Então, entenda uma coisa. Eucana, Penina e Ana, eles tinham a mentalidade de adorar o Senhor. Acabamos de ler que eles tinham uma vida pautada em adoração para Deus. Penina, 2 filhos, Ana não tinha nenhum filho. Mas você viu o que o texto deixa bem claro no versículo 5? Para Ana ele dava uma porção porque ele amava mais Ana. Provavelmente por causa da consagração da Ana. Penina ele também amava. Talvez por causa dos filhos que ela concedeu para ele. Já Ana não tinha filho. Ana era estéril. Mas ela nasceu estéril? Não. Quem botou a esterilidade em Ana? Foi o próprio Deus. A Bíblia assim diz. Não é o Philip Oliver que está dizendo. É o assim diz o Senhor e assim está prescrito e escrito na Bíblia. Deixou bem claro aqui para você no finalzinho da parte B. Diz assim, ó. Apesar de o Senhor ter deixado estéril. Versículo 6. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. Às vezes o seu sonho ainda não aconteceu porque foi Deus que interrompeu o seu sonho. Só que dentro desse processo as pessoas vão te julgar, as pessoas vão te criticar, as pessoas vão te provocar, falando: esse é o Deus que você adora? Olha, você tem um sonho e ainda não aconteceu esse sonho. Nossa, você está sempre na igreja, você está sempre orando, você está sempre clamando e nada tem acontecido, nada tem mudado o cenário da sua vida, da sua história, da sua empresa, dos seus negócios. Os seus serviços estão travados, bloqueados, nada tem acontecido. E aí sempre tem as provocações para tentar nos desanimar, para tentar nos abalar, para nos tentar abandonar o caminho que nunca poderíamos abandonar, mas infelizmente através das provocações, pelas dúvidas que vão surgindo na vida, nós desistimos da caminhada cristã. São as peninas que aparecem para nos afrontar, são as peninas que aparecem para nos humilhar, são as peninas que aparecem para nos deixar nós abalados emocionalmente, principalmente espiritualmente, para podermos murmurar contra Deus. E você sabe, né? Nós sabemos que a murmuração é uma arma poderosa que Satanás criou para poder destruir o Filho de Deus, porque Deus prometeu promessas, Deus realiza sonhos, mas às vezes Deus ele coloca o seu dedo para interromper o nosso sonho por um momento, por um período, para ver a nossa ousadia da nossa fé. E aí dentro desse período, por nós não entender que eu posso dizer como desertos da vida, as tempestades da vida que surgem no processo da vida, nós murmuramos, nós questionamos, nós reclamamos. E isso abala toda a nossa estrutura mental, espiritual e física. Vamos continuar? Versículo 7. Isso acontecia ano após ano. Então imagine, Penina sempre humilhava Ana. Provavelmente falava: você é estéril, você não tem filho. Eucana diz que te ama, mas não te ama, porque você tem um útero totalmente falido. Você não tem um útero frutífero. Você não consegue dar um filho para o seu marido. Eu já tenho 2, olha. Meu filho é forte, meu filho é bonito, meu filho é surreal. Eucana brinca com os nossos filhos: você nem filho tem, ele só ama você para ter prazer sexual. Fica imaginando ela humilhando Ana em todas as áreas da vida. Então era ano após ano, e dentro desse contexto eu acredito também que seja mês após mês, dia após dia, ela infernizava Ana a fim de irritá-la, tirar ela de não ter o controle das suas emoções, que é um fruto do Espírito Santo. Versículo 7. Isso acontecia
né, ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival provocava e ela chorava e não comia, porque é normal. Você já viu já crente também bater em crente? Você já viu irmãos dentro de igreja, dentro de instituição denominacional humilhar o outro irmão? Não era para acontecer, mas infelizmente acontece. Infelizmente o irmão talvez comece a crescer, talvez tenha um cargo de ancião, talvez, ou até seja o próprio pastor, o presbítero, né, o presidente da igreja, aí começa a humilhar, começa a provocar, não, eu tenho esse poder, isso, aquilo, e aquelas pecuinhas, né, são as peninhas que surgem no processo da vida. E agora Ana sempre recebendo provocação e humilhação. Porém, em versículo 8, Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Porque Eucana amava Ana. Eucana tinha um amor sincero por Ana. Só que entenda uma coisa: todo desejo de uma mulher é ter filho. Todo desejo. Porque é o natural da vida. A mulher germinar, a mulher frutificar, a mulher ter filho. É o processo da vida. Eu sei que tem um movimento feminista, né? E entre outros movimentos, que as mulheres às vezes vão focando no seu trabalho, vão focando na sua carreira profissional, vão focando nos seus sonhos, nos seus objetivos e vão adiando o tempo de germinar, o tempo de frutificar, o tempo de se ter essa gravidez. E às vezes não acontece, às vezes é interrompida por causa do processo natural do corpo. Mas para Deus não é impossível acontecer. Para Deus tudo é possível quando você crê. Deus, ele muda cenário. Deus, ele recalcula a rota. Mas o nome dele é honrado quando você tem uma ousadia na sua fé. Lembra que eu falei o tema dessa mensagem? Deus interrompe sonho para ver a ousadia da sua fé. E agora imagine uma pessoa te provocando, aí que você fica mais ousado mesmo, né? Aí que você fica mais irritado, aí que você fica mais, talvez questionador, murmurador, ou até mesmo mais pensador, podemos dizer assim, falando assim: Senhor, eu estou te adorando, eu estou fazendo isso e nada tem acontecido, as pessoas estão me humilhando, o seu nome está sendo humilhado também. Eu fico imaginando Ana, quando Eucana falou: eu te amo, minha esposa Ana, mas será que isso não é importante mais do que 10 filhos? Para quem quer ser mãe, não importa o tamanho do amor, o sentimento, ela quer ter o seu filho. Aí o versículo 9, né? Parece que interrompeu ali e já mudou um outro cenário. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali, sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, versículo 10, e com a alma amargurada. Por que amargurada? Eu posso ser ousado em dizer, ela estava já com uma depressão, porque todos os dias sendo ridicularizada, todos os dias sendo humilhada, todos os dias Penina jogando na cara dela: você não tem filho, você é estéril, você é isso, você é aquilo, humilhava ela. Então ela estava amargurada, a sua alma estava dilacerada, a sua alma estava frustrada, a sua alma estava totalmente destruída. E ela chorou muito, mas dentro do choro ela orou ao Senhor. Versículo 11, lembra que eu falei? Às vezes Deus irá interromper sonho para ver a ousadia da sua fé. Versículo 11, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas se deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Estava fazendo já um voto do Nazareu, como o voto de Sansão. Ela foi ousada na fé? Claro! Porque ela fez um voto com Deus. A Bíblia diz que Deus não pede para fazer um voto, mas quando você faça um voto, seja fiel em cumprir, para que a bênção não se torne, para aquilo que ia ser uma bênção não se torne uma maldição. Mas se você cumprir, vai ser uma bênção. E ainda foi mais ousada: eu quero um filho homem. Quem determina o sexo não é eu, não é você, é Deus. Mas ela foi ousada na fé. Ela teve uma certeza na sua oração, e ela tinha uma convicção, ela confiou, ela creu, ela determinou, ela confiou. Versículo 12,
Enquanto ele continuava a orar, ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca, que na verdade era o sacerdote. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, né? Provavelmente ela estava assim, mexendo, tendo articulações labiais, né? Mas não se ouvia a sua voz, porque ela estava tão amargurada que ela não queria expor o seu sentimento, porque ela estava envergonhada, literalmente. Porque provavelmente o povo não sabia o que acontecia entre as quatro paredes, entre a família de Eucana, Penina e Ana. Talvez conhecia eles como um povo que buscava o Senhor, que o adorava, que fazia sacrifício, que fazia de tudo para estar em comunhão com Deus, mas não conhecia dentro das quatro paredes. Então ela não queria expor talvez a família, por isso que ela estava orando silenciosamente. E agora o Eli, o sacerdote, olha só o que falou com ela. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Agora eu vou puxar a orelha de alguns pastores aqui. Às vezes tem pastores que não conhecem ovelhas e fica querendo deduzir aquilo que a ovelha está fazendo sem ter conhecido antes o seu pasto. Pastor, antes de você abrir a sua boca para falar de algum membro, busque conhecer o seu membro. Faça o que você tem obrigação de fazer, visitar, se for preciso orar com aquela pessoa diariamente na sua casa, fisicamente. Não consegue fisicamente? Faça online, mas não dê desculpa para exercer o chamado que você entende que foi Deus que te chamou para aquela função. Apenas você precisa exercer o seu chamado. E agora o sacerdote, ao invés de apoiar a Ana, ao invés de falar assim: e aí, deu certo a oração? Deu certo a sua comunhão com Deus? Deu certo o diálogo com o Senhor, com Deus de Israel? Não, chegou falando para ela: olha, abandona isso, faça isso, já colocando pré-julgamento, julgando Ana. E olha só a resposta de Ana, mesmo amargurada, mesmo humilhada, sentindo também, provavelmente se sentiu humilhada com essa fala do sacerdote, diz assim: ó, não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Você vê que ela usa o termo: não me julgue como uma mulher vadia, porque normalmente as mulheres naquela época tinham o costume de se embriagar, de desligar a sua consciência, a sua dor mal resolvida, os seus conflitos internos, e tentava solucionar com bebidas alcoólicas, e aí depois ia para imoralidade sexual. Talvez dentro desse ato de embriaguez agia um ato de adultério e entre outros pecados. Então ela fez essa comparação: não me julgue como uma mulher vadia. Eu estou aqui, já tem horas orando. Eu estou aqui clamando a Deus. Eu estou aqui no divã, no consultório psicológico com meu pai, conversando as minhas amarguras, falando o que eu estou sentindo, abrindo o meu coração para com Deus. Por favor, não me julgue. Eu estou triste, eu estou angustiada, eu estou dilacerada, minha alma está amargurada. Se você pudesse fazer um raio-x da minha alma, do meu espírito, você iria ver como que está abatido a minha alma. Talvez eu estou falando para uma pessoa que está abatida a sua alma, que está com o semblante caído, que está sem esperança, que está sem fé, que está sem vontade de viver. Ressuscita esse ânimo, ressuscita essa certeza na palavra de Deus. Deus interrompeu o seu sono para ver a ousadia da sua fé. Deus, ele deu uma pausa, mas ele não determinou e não parou. Ele não disse basta, ele não amaldiçoou como ele amaldiçoou a figueira. Ele só deu uma pausa, porque ele quer ver a ousadia da sua fé. Ele quer ver a certeza daquilo que você acredita na sua palavra. Ele quer ver a sua ousadia mesmo mental e espiritual. Ele quer ver a sua elevação espiritual e falar assim: Senhor, se eu cheguei até aqui e ainda não consegui realizar o meu sonho, então eu vou partir para a ousadia do tudo ou nada. Tem um bispo que eu admiro muito ele, eu gosto, não partilho da mesma linha teológica dele. Algumas coisas eu retenho e aplico na minha vida, porque o apóstolo Paulo deixa bem claro: tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Então tudo aquilo que ele prega, que ele expressa na sua mensagem, muitas coisas eu absorvo, guardo e aplico, outras eu descarto porque não faz sentido para mim, na minha compreensão teológica dentro da Bíblia.
Para ele faz, por isso que ele ensina daquele jeito, mas para mim não faz, porque eu não consigo entender, compreender à luz da Bíblia aquele modelo. Mas ele tem uma frase que ele diz assim: quando eu peço para você fazer um voto, quando eu peço para você ser ousado, quando eu peço para você falar com Deus com ousadia, é porque acontece. Deus, ele vai ouvir. E aí ele fala assim, né? Se você vir aqui na minha igreja, no meu ministério, e fazer um voto com Deus, em ser fiel, né? Não só no dízimo, não na sua oferta, mas em tudo e principalmente na palavra, se não acontecer a reviravolta na sua vida, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. Ele é ousado em falar isso. Eu vejo ousadia na fala dele. Ah, Felipe, mas será que ele não fala isso? Eu não vou julgar ele, mas eu vejo ousadia na fala dele. Você tem sido ousado para com Deus? Falando, Senhor, eu vou fazer um voto com o Senhor. Eu vou agora no tudo ou nada. Se o Senhor realizar, eu vou cumprir 100%. Se não acontecer, eu largo tudo e vou servir o diabo. Aí você fala o que você deseja fazer. Então Ana agora ela estava totalmente conversando com Eli, né? E olha só o que ele falou. Ele respondeu: vá em paz e que Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Versículo 18. Ela disse: espero que seja benevolente para com tua serva. Deixou uma repreensão para Eli. Falou assim: olha, seja benevolente, ao invés de você vir com pré-julgamento, tenta entender e compreender por que aquela pessoa está vivendo daquele jeito, ou está buscando mais, intensificando mais a oração, vindo mais um tempo. Busque entender antes de você julgar. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Por que já não estava mais abatido? Porque ela teve um atendimento psicológico com um grande psicólogo, com um grande terapeuta, com um grande mentor, com um grande coaching, com um grande psicanalista, com um grande psiquiatra, o grande eu sou, o Deus de Israel. Deus revelou para ela através da oração, através do diálogo, que Deus iria tirar o dedo dessa interrupção do sonho dela, iria trazer à tona o sonho que ela tanto desejaria ter, que era ser o filho. Lembra? Porque ela foi ousada na sua fé. Ela fez um voto, ela determinou: eu quero o sexo masculino, eu quero dedicar ele 100% no Senhor. Então não tem como a pessoa fazer um voto, ser ousada na fé e sair do jeito que entrou. Por isso que eu falei, você vai sair diferente do jeito que você chegou aqui nesse vídeo, porque Deus está falando com você e você já pegou a mensagem central dentro dessa mensagem que eu estou trazendo para você. Agora seja ousado na sua fé, mas faça conscientemente, não emocionalmente. Faça se você for cumprir. Se você não for cumprir, não faça. Faça quando você estiver seguro em fazer, mas que você cumpre aquilo que você prometer para com Deus. Versículo 19. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Lembra que eu falei? Eles tinham um hábito de adorar ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relação com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. O Senhor lembrou: eita, eu interrompi o sonho dela. Eu coloquei o dedo, eu coloquei uma muralha, eu coloquei uma barreira, eu coloquei dificuldades. Mas chegou a hora de derrubar essa muralha. Chegou a hora de tirar essa dificuldade. Chegou a hora de tirar essa tempestade. Porque ela foi ousada na sua fé. Ela fez um voto comigo. Em versículo 20. Assim Ana engravidou no devido tempo. Deu luz a um filho e deu seu nome a Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Meu amigo ou minha amiga, Ana realizou o seu desejo de ser mãe. Ana realizou o desejo que ela pediu, né? Que ela tanto desejava, que era ter um filho. E ainda mais, o filho de Ana foi um grande profeta, o profeta Samuel. Agora imagina se Ana quisesse humilhar a Penina. Você tem 2 filhos, você gerou 2 filhos para Eucana, maravilha. Mas eu gerei o maior profeta aqui de Israel. Meu filho tem título, meu filho é influenciador, meu filho é blogueiro, meu filho tem dons espirituais. Mas não, Ana nem revidou, porque ela estava numa elevação espiritual surreal. Meu amigo ou minha amiga, a mensagem central que eu gostaria de compartilhar com você é: o problema que você está vivendo hoje, eu vou ser ousado em dizer, talvez foi Deus que colocou o dedo para interromper por um período de tempo, para ver dentro desse processo de tempo como vai ser a sua ousadia na sua fé.
E se você for ousado, o seu sonho vem à tona. Se você for ousado na sua fé, Deus vai realizar promessas sobre a sua vida. Agora, se você for ousado como eu fui ousado com Deus, falando: Senhor, destrava minha língua, destrava minha oratória, faça acontecer, porque eu quero viver pregando a tua palavra, eu quero treinar pessoas, eu quero ajudar pessoas, eu quero ministrar. Eu faço um voto, Senhor, com o Senhor. E esse anel que eu carrego é o voto que eu fiz com Deus. Sempre de olhar, lembrar do voto. E sabe o voto que eu fiz com Deus? Todos os dias da minha vida, nunca deixar de ler a palavra de Deus. Todos os dias estar preparado para exercer a palavra de Deus. Eu não tenho uma igreja, mas Deus me chamou para um ministério de ensino, ministério da palavra. Quantos conselhos eu já dei e já instruí pessoas no decorrer da minha vida. Vários estudos teológicos, formações teológicas eu tenho. Tenho credencial até de pastor, capelania, capelão, tem vários credenciais. Eu fiz a minha parte também, mas se eu não tivesse honrado o voto que eu fiz com Deus, Deus não teria cumprido aquilo que Ele prometeu para mim. Ele cumpriu porque eu fui ousado na minha fé. E aí a pergunta é: Felipe, você deixa de ler a Bíblia todos os dias? Jamais, eu não consigo, meu amigo, meu amigo. Tudo eu envolvo a palavra de Deus, até nas mentorias empresariais, até no processo de coaching, eu leio um versículo da Bíblia porque está no meu DNA. Deus implementou, Deus ele realizou promessas na minha vida através de um voto. Eu não sei qual que é o sonho que foi interrompido, que você tanto desejaria ter. Faça um voto com Deus hoje, mas só faça se você for cumprir. Só faça conscientemente. E o voto não é dinheiro não, como alguns ministérios pregam. O voto é você ter um compromisso com Deus. Exemplo, igual eu fiz: Senhor, destrava a minha oratória, faça sumir a timidez, que eu vou ler a tua palavra para poder pregar, para treinar pessoas, palestrar. E Deus realizou esse voto. E eu tenho cumprido até o último dia da minha vida. Eu vou cumprir. Talvez para você quer ter uma casa própria, talvez você tenha um carro, mas faça um propósito, não para o seu vão prazer, porque se for só para o seu vão prazer, não vai acontecer. Agora, se você dedicar esse voto na consagração e ter um propósito para servir a Deus, pode ter certeza, não é no seu tempo, mas é no tempo devido de Deus, vai acontecer na sua vida. Você crê nisso? Louvado, exaltado seja o nome de Deus. Compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas, porque o máximo de pessoas estão vivendo sem esperança. E aí está o segredo para trazer novamente esperança, para sair como Ana. Entrou abatida, mas saiu sem estar abatida. Entrou amargurada, agora sai feliz, alegre, com a certeza da sua vitória. Com Deus nós somos vitoriosos. Com Deus nós iremos ter a vitória, nós vamos ter êxito. Tem até uma música, né? O sabor de mel, né? Quem disse que você não ia vencer e aquilo, vai ter o gostinho do sabor de mel. Não é para você humilhar também não. Não é para você querer jogar na cara daqueles que te humilhou, não. Faça diferente. Se for preciso, sirva aquela pessoa quando Deus te dá a sua promessa. Apenas creia nessa mensagem. E eu volto a dizer e sou enfático em falar: só faça o voto com Deus se você for cumprir. Se você sentir de fazer um voto financeiramente com Deus, sinta essa vontade. Se você quiser fazer ajudando essa obra através do voto, seja monetário, a chave Pix está aqui. Mas o voto não é dinheiro, o voto é o seu compromisso com Deus, tá bom? Mas se você sentir, a chave Pix está aqui. Que Deus possa vir realizar o seu sonho, que Deus possa vir trazer para você o seu sonho. Entenda, seja audacioso e seja ousado em sua fé, mas não emocionalmente, mas sim conscientemente, porque Ana fez esse voto com consciência clara de um problema que ela está vivendo, e ela deixou bem claro: eu estou sendo humilhada. O Filho de Deus não pode ser humilhado nessa terra para os filhos das trevas. O Filho de Deus tem que ser honrado. O Filho de Deus tem que honrar e glorificar o nome de Deus em todas as áreas da sua vida. Agora, se você tirar o propósito, fazer o propósito totalmente equivocado, sem sentido, não vai acontecer. Agora, se tiver sentido, se tiver propósito, se tiver diretriz, se tiver princípios enraizados, vai acontecer.
para honrar e glorificar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque eu imagino as pessoas falam assim: Ana, você era estéril, você não poderia ter filho, agora você teve um filho e é um profeta. O que você fez? Ela fala assim: eu fiz um voto, eu fui ousado. No meu maior problema, eu fui buscar a solução para aquele que tinha a estratégia do meu problema, que era em Deus. Pegou o insight, pegou o código espiritual, então curva sua fronte agora e vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai que está nos céus, eu não sei quem que é essa pessoa que está acompanhando a palavra com Felipe Oliver. Eu não sei quem é essa pessoa que está orando comigo, que assistiu a mensagem até aqui. Eu sei de uma coisa: se ela tem um problema, se ela está vivendo uma aflição, se ela está angustiada, se o sonho dela foi interrompido, se ela for fazer esse voto, se ela for ousada na sua fé, conceda para ela aquilo que ela está pedindo para o Senhor, para que o seu nome seja glorificado e vida seja alcançada e rendida pelo sangue do Cordeiro. Mas se ela fizer emocionalmente, para só ter e depois se esquecer, que a bênção se torne uma maldição, porque com o Senhor não se brinca. Meu Deus e meu Pai, te peço que o Senhor conceda os milagres, os sinais, os prodígios, as mais de 8.000 promessas que está contida na Bíblia, que é para acontecer nesse mundo a qual estamos vivendo, que caia sobre essa pessoa, mas que ela seja fiel em cumprir aquilo que ela prometeu, que ela possa vir ter uma vida pautada sobre esse livro da vida, que é a tua palavra, e que ela saia dessa live, dessa mensagem totalmente diferente de como ela entrou. E eu tenho certeza que ela vai sair, porque ela vai sair daqui cheia de certeza, cheia de fé, de emuná, e principalmente cheia da certeza que o Senhor irá agir sobre a sua vida. Eu sou o nome, não dela, o nome de Cristo vai ser glorificado através dela. É isso que eu te peço e te rogo que finalize junto com ela a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixe cair a tentação, mas nos livra do mal, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Amém e amém. Te aguardo você na próxima terça-feira, palavra com Felipe Oliver, mas tem o nosso programa de sexta-feira, Código Espiritual. Te aguardo você às 8 horas. Deus abençoe e venha com Deus. Que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja com você nesse exato momento. Compartilha. Abraço.